Leitura dos Escritos Sagrados do livro Mistério da Grande Natureza. Salmos de Meixo Sama, comentados pelo reverendo Minoru Nakahashi. Explicação do tradutor. Forma de composição dos salmos. Meixo Sama compôs os salmos no estilo waka, uma antiga forma poética, surgida no Japão há mais ou menos 2.600 anos. De temática variada, simples na aparência, mas densa de significado, é na realidade uma poesia que procura transmitir apenas a essência das ideias. Cada leitor, de acordo com o seu nível intelectual e espiritual, absorve em intensidade maior ou menor o sentido mais profundo das verdades transmitidas de uma maneira bastante sintética, correspondendo ao esquema formal 5-7, 5-7, 7, ou seja, poemas com versos de aproximadamente 5, 12, 14 sílabas, num total de 31. Conteúdo dos salmos. O solo. Como poderá um conhecimento criado pelo homem explicar o misterioso solo, obra de Deus? Na verdade, o solo foi criado por Deus para produzir todos os alimentos de que o homem necessita. É, pois, obra perfeita, a qual nada precisa ser acrescentado. Há, contudo, muitos agricultores e também cientistas que desconhecem essa verdade. Então, acham que o solo por si só não é suficientemente capaz de fazer germinar as sementes e promover o desenvolvimento integral das plantas. Acrescentam-lhe, por isso, os chamados nutrientes artificiais. O mistério do solo consiste, então, no desconhecimento de sua verdadeira essência como obra perfeita de Deus. Quando os homens forem capazes de olhá-los sob este prima, será aberta a porta do mistério e todos descobrirão a força infinita que dele emana. Automaticamente também os agricultores e técnicos deixarão de classificar as terras como boas ou ruins. O verdadeiro agricultor tem, pois, de ser uma pessoa que acredita realmente que Deus, Todo-Poderoso, lhe deu um solo fértil, dentro do qual, a cada dia, poderá descobrir algo novo e extraordinário. A mesma atitude também se espera dos agrônomos e técnicos agrícolas. Com humildade devem aceitar o solo com todos os seus enigmas e procurar a maneira do artista criar a partir dele. Grande tolice buscar o profundo mistério da Terra através de uma ciência tão superficial. A gente tem de entender que o nível de conhecimento do ser humano é ainda bastante superficial, embora muitas vezes, enganado pela propaganda ou achando-se o máximo, o homem não chega sequer a atingir 1% da capacidade divina. Até os cientistas afirmam que o cérebro humano está adormecido, apesar de ser um extraordinário computador que não pode ser comparado aos existentes na atualidade. Para aumentar-lhe o potencial, seria preciso um aparelho de tamanho bem maior que o globo terrestre, com recursos tecnológicos avançadíssimos. Talvez assim mesmo tal desenvolvimento não fosse atingido na sua totalidade. Profundo mistério da ciência divina, que enorme distância entre o finito e o infinito. Não há, pois, parâmetros comparativos entre o divino e o humano. São dimensões totalmente diferentes. Daí a grande tolice de querer explicar o mistério da Terra, uma força divina através de conceitos materialistas. O homem tentou, orgulhosamente, dominar o solo. Acabou conquistado pela grande natureza. É assim que o homem realmente pensa. Acha que pela sua maneira irreverente de cultivar a terra, a está dominando. Entretanto, não consegue nem desvendar uma pequena parte dos mistérios que a envolvem. Quando realiza alguma tentativa nesse sentido, acaba sendo dominado pela grande natureza, que expressa, na sua essência, a imagem de Deus. Então, é preciso que o homem entenda que o Criador lhe outorgou poderes para somente governar o universo de acordo com a lei que rege
a vida de todos os seres. No momento em que deixa de reverenciar a obra divina através da natureza, o ser humano perde a faculdade de dirigir e se torna inteiramente materialista, deixando de participar em nível mais elevado da presença permanente de Deus. Bom dia. Bom dia. Acho que já perceberam que o ministro Márcio não ter vindo, né? Eu estou aqui, né? Saí da minha rotina, e graças a Deus ele está purificando, né? Que bom, né? Para limpar, para ficar mais forte. E, então, graças a Deus também estou tendo a permissão de vir aqui ficar com vocês, né? E a gente percebe, né, que é interessante, as pessoas se acostumam, né, com uma rotina, e eu percebo na hora da oração, né? Não tem nada a ver com a gente vai falar do ensinamento, mas o ritmo com que anda a oração, né? Na canção, na poesia, em tudo tem um tempo, né? E uma batida que a gente tem que procurar. Não adianta só ter voz, tem que ter o ritmo, né? A batida, e seguir. Então a gente nota que quando você acostuma a fazer oração com uma pessoa, quando vem uma outra, fica meio em desarmonia, né? Não fica um som tão bonito, né? Eu entendo isso, né? Mas a gente tem que entender também que se a gente, vamos dar um exemplo, a gente está dançando valsa, e se muda para um rock, não dá para continuar dançando valsa, né? Então a gente tem que acompanhar a música, né? Como diz, né? Conforme a música toca, né? A gente dança, né? Mudando. E a vida é assim, né? Ora se apresenta com coisas boas, a gente fica alegre, ora se apresenta com coisas ruins e a gente fica triste. Mas o Mestre Sama fala que não pode nem achar que vai ser só alegria e nem que vai ser só tristeza, né? Então, acompanhando, né, a oração, os salmos também, é importante entrar no ritmo de quem está puxando, né? Então, por mais que esteja acostumado a fazer um pouco mais lento, ou vice-versa, mais rápido, acompanhar no momento que está acontecendo, né? É como num coral. Se você quiser cantar do seu jeito, não vai ficar uníssono, né? O grito do coral é tudo junto, acaba no mesmo tempo. Então não dá para você inventar num coral, querer cantar uma nota mais acima ou querer cantar fora daquele ritmo, tem que acompanhar para ficar uma coisa bem. E isso também mexe com o mundo espiritual. Então no mundo espiritual, se não tiver essa harmonia, fica um pouco bagunçado. Então o ambiente aqui reflete também um pouquinho em bagunça. Então a gente vai treinando, como eu falei, está acostumado com um, depois vem o outro, tende a fica acostumado. Mas não pode ficar como se fosse o outro que está à frente. Então eu entendo que cada um tem seu jeito de fazer a oração, né? Mas quando é em conjunto tem que procurar seguir quem está à frente. Mesmo não sendo um ministro, se tem uma pessoa que veio fazer uma oração com um grupo, tem que seguir aquele que está à frente. Por isso um sempre fica à frente, puxando a oração. E é muito importante também, a gente sabe que a gente faz oração em japonês, procurar seguir, falar corretamente, né? Porque como é japonês, a gente não sabe a tradução, a maioria não sabe, procurar não falar errado, porque isso também mexe com o mundo espiritual. Então, quem ainda não sabe, pegar a oração, eu já falei uma vez, né? E tentar, faz assim, começa a rezar e olhando para ver se está falando alguma coisa errada. Aí é onde vai corrigir, isso é muito importante, né? Mas a gente devagarinho vai aprender, né? E um ensinamento é sobre os salmos, né? O reverendo explicando cada verso. E esses salmos todos foram feitos por Meixo Sama.
E Meshama falava que, na verdade, os membros que deveriam fazer para ele. Porque quando a gente vai louvar a Deus, a gente faz algo em homenagem, né? Mas eu acho que ele, entendendo que não tinha ninguém no nível para fazer algo bonito, ele mesmo compôs, e compôs muitos salmos, muitos. Então aqui o reverendo explica que quando a gente canta um salmo, né? O certo seria cantado, a gente, cada verso está falando algo que Deus revelou. Então cada um tem um nível de entendimento. Mas conforme vai lendo, é que nem ensinamento. Cada vez que você vai lendo, você vai entendendo um pouco mais. Aqui, nesse ensinamento, o reverendo está explicando cada verso, né? O que quer dizer no olhar dele. Estava um pouquinho mais acima. Mas é de tanto entoar o salmo, a gente começa a entender mais um pouco, mais profundamente. E ele falando sobre o agricultor, né? Porque o ser humano realmente ele pensa que ele é o que manda, ele acha que tudo ele está certo, que Deus fez tudo errado, né? Não é só com o solo, com o nosso próprio corpo. Acha que só comer comida, tem que tomar vitamina. É a mesma coisa que faz com o solo, joga adubo. O solo não está fértil, o solo não está bom, essa terra não é boa. Então, Meshama, ele faz até se você for ver, ele falando da terra e falando do corpo humano, que os dois foram criados por Deus, Criador de tudo, de todo o universo, ele faz uma comparação que a gente entende assim: o ser humano foi criado perfeito. As pessoas falam assim, perfeito assim, ele nasce e recebe um corpo novo. A gente já estudou que caso a pessoa não nasça perfeita, nasça cega, aleijada, é porque não esperou o tempo certo no mundo espiritual, reencarnou antes da hora, ou por apego dela mesma ou de algum familiar. Então, se morreu de alguma queda, vai nascer com problemas que gerou a queda, né? Porque não teve tempo de curar. E como o espírito reflete na matéria, o espírito ainda não estava bem, vai refletir num corpo que não está saudável. Mas se não for dessa maneira, a gente ganha um corpo novo, não ganha? Só que aí no decorrer da vida a gente vai jogando porcaria. A gente falou ontem sobre agrotóxico, sobre adubo. Não é só isso, sobre vitaminas também. E tudo que a gente coloca na gente. Protetor solar, maquiagem, todas essas drogas que a gente pensa que não penetram na pele, né? Tinta de cabelo, não estou aqui querendo que ninguém mastige o cabelo, mas a gente sabe do quanto é química. Mas vai sujando, vai sujando, vai sujando. Aí de repente acha que não está com muita disposição, aí toma uma vitamina, é a mesma coisa da terra. A terra não está dando, não tá, ela está infértil, joga adubo, né? Aí depois tomou vitamina, sujou o sangue, aí vem bichinho que já está dentro da gente para comer a impureza. Aí a gente fica doente, por causa que o bichinho está fazendo o trabalho dele. Aí toma remédio para matar o bichinho. Na mesma coisa a terra, jogou adubo, deu mau cheiro, atraiu o inseto. Aí você vai, não quer um inseto comendo a sua plantação, você vai e joga veneno. E por aí vai. E por aí vai. Só que a natureza, não só a natureza como um todo, a nossa natureza humana, ela responde. Ela responde. De tanto você não respeitar, uma hora o espírito não fica mais nesse corpo doente, ele vai embora. Mesma coisa, de tanto você não respeitar a natureza, ela vai devolver tudo aquilo que você jogou para ela. Todo mundo fala, né? O que você joga para o universo, ele devolve. O que você joga para uma pessoa, ela devolve. É ação e reação. Então, a importância desse respeito, né? De respeitar. Inclusive, tem gente que nem cospe no chão. Eu digo na terra, né? Quando é terra. Quando é cimento já é um negócio matemático. Tem gente que não gosta na terra. Em respeito. Em respeito.
né? A gente sabe que também tem gente que não respeita nada. Mas isso é a importância. Então, o Miguel fala que os agricultores do passado, eles tinham isso, eles respeitavam, porque entendendo que aquilo é criação de Deus e que quando nascia, germinava uma semente, aquilo ia dar frutos e aquilo ia ser do que ele ia viver, tanto para se alimentar como para poder sobreviver. E ele agradecia muito. Inclusive que a primeira colheita, o melhor produto, né, ele oferecia para Deus. Só que isso se perdeu no tempo, ninguém mais faz isso. É o que acontece com a gente. A gente, por exemplo, arrumou um emprego, em agradecimento, deveria doar uma parte do primeiro salário. Porque é aquilo que vai dar o nosso sustento para a nossa família, né? Mas o ser humano perdeu esse hábito, esquece de agradecer, né? Além de não agradecer, o principal é Deus, também não agradece nenhum favor que alguém faça, né? Às vezes a gente pensa assim, quando alguém faz algo para a gente pensa, o que eu posso retribuir com esse favor que a pessoa fez para mim, com esse agrado que ela fez. Às vezes é tanta coisa que nem sabe como vai retribuir. Vai passar a vida inteira e não vai poder pagar aquilo que a pessoa fez. Imagine com Deus, então. Só da gente acordar já estamos devendo para Ele. Aí marca aí, estamos devendo, estamos vivos. Estamos andando, estamos enxergando. Podemos ir trabalhar. Estamos com a nossa família reunida, tudo com saúde. É tudo motivo de gratidão. Temos comida na mesa, temos um teto, uma casa onde a gente mora, temos roupa para vestir, temos amigos, temos um lugar para poder dedicar, para ajudar as outras pessoas. Isso tudo é motivo. Vai pondo no lápis. Quanto que a gente está devendo para Ele, para Deus? Nunca paga. Nunca vai pagar. De verdade, se fosse pagar, não paga nunca. É como falar, né? Não tem preço aquela propaganda, não tem, sabe? Eu deveria ser assim, só vou servir o Senhor, mais nada, de tudo, de tanta graça que o Senhor me dá. Mas o ser humano realmente, ele com o tempo, ele vai acostumando, ele acha que aquilo... experimenta ficar sem água um tempo, para ver como todo mundo dá valor para a água. Experimenta ficar sem luz. Experimenta ficar sem celular. Tem gente que já está ficando, não é? Pena, né? A gente já não está acostumado. Mas essas coisas podem vir a acontecer. Já é a devolução da natureza, ela está devolvendo para a gente. Então, vamos agradecer que hoje estamos aqui com saúde, temos comida, temos casa para morar, estamos com a nossa família, porque a gente não sabe amanhã, mas também não é para viver preocupado com o amanhã. Vamos viver o hoje, agradecer o hoje. Hoje estamos aqui com saúde, vamos agradecer. E se estiver doente, para nós isso chama purificação, vamos agradecer também. Então vamos estar preparadas, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Para quando estiver muito alegre, e vir algo ruim, não ser uma decepção muito grande. E nem ficar muito caído na hora de coisas ruins, para poder depois ter momentos alegres e aproveitar. Porque tem gente que quando passa por um problema, uma dificuldade, ela vem carregando, arrastando isso para o resto da vida. Está apresentando um monte de coisa boa, de coisa maravilhosa, mas ela está carregando o passado, de coisas ruins que aconteceu na vida dela. E ela não consegue largar. Porque já passou, já acabou. Não importa o que você tenha passado, já passou. Agora, como diz, é bola para frente. Também não é para ficar projetando no futuro. Mas será que no futuro eu vou ter onde morar? Será que eu vou ter emprego? Será que se meu emprego eu vou poder ficar até a aposentadoria? Não é para projetar isso. Agradece agora, eu tenho agora, ótimo. A vida é um ciclo, são ciclos. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Falei também, para você se manter sempre no topo, a sua semente, seu Yukon tem que estar lá no céu. Aí é só alegria, é só felicidade.
Mas se você ainda não alcançou esse nível, vai ser isso a oscilação mesmo. E quem não está no caminho reto, fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, do que está no ensinamento, a tendência é cair. E o pão vai descer. Então, se não conseguir subir, vamos procurar um tempo manter para ter força para poder subir depois. E assim a gente vai conseguir. Né? Então, desejo um bom dia a todos vocês e muito obrigada.